Trump ordena o bloqueio total de petroleiros que entram e saem da Venezuela. O cerco começa a apertar e as negociações já estão na parte final. Só que tudo isso afeta o Brasil, diretamente o seu poder de compra. Vamos entender o que está em negociação, qual o patrimônio dos chavistas e isso tem relação com o Brasil. Qual caminho escolheremos? Isso faz todo sentido para a definição do seu próprio capital. Vamos entender. Antes de tudo, eu sou Bruno Musa, economista e atuo há 19 anos no mercado financeiro. A ideia desse canal é trazer todas as consequências políticas, geopolíticas, com a economia local e lá de fora. Tudo isso afeta a sua tomada de decisão para os seus investimentos. Seu poder de compra aumenta ou ele simplesmente vai embora em meio à tomada de decisões dos burocratas, como essa que falaremos hoje aqui. Então deixa o QR Code aqui na tela para que a gente fale a respeito, tanto com a minha equipe como comigo mesmo, para investimentos e para as palestras que a gente tem feito ao redor do Brasil. Vamos direto ao tema. Já são mais de 10.000 pessoas que compõem as tropas americanas no Caribe. E como está Nicolás Maduro cantando, não é uma piada. Veja. Don't worry, be happy. Vale lembrar que ditadores costumam dançar e cantar antes de cair, ou aglutinar a população, a sua própria militância, para fingir que está tudo bem. Patético, né? Maduro, se você estiver vendo esse vídeo, tem um pouco de vergonha alheia, se é que é possível pedir isso para você. Bom, vocês acompanharam tudo o que aconteceu com a Maria Corina Machado, que estava escondida na Venezuela, a principal força de oposição a Maduro, que eu tive a oportunidade de falar com ela no documentário que eu gravei lá em 2022 junto com a Brasil Paralelo, que inclusive até agora, o final do ano, eu lançarei o livro Venezuela, Verdades e Narrativas, mas logo eu falarei a respeito disso. Maria Corina Machado estava escondida, ela ganhou o Prêmio Nobel da Paz e ela estava num subúrbio de Caracas e saiu disfarçada com uma peruca, pegou uma lancha, essa lancha quebrou, ficou 3 horas à deriva. Claro que ela estava escoltada por barcos americanos, isso obviamente traz uma segurança, mas com todo esse problema técnico que eles enfrentaram, o barco desviou até 40 quilômetros do local do encontro, que por fim, quando chegaram, a levaram até a ilha de Curaçao, que lá já estava em segurança. Eu estive 2 vezes na ilha e realmente ali ela já estava totalmente segura. E vale lembrar que Curaçao é controlada pelos Países Baixos e depois ela pegou um jato da Embraer que a levou até Oslo, na Noruega, para receber o Prêmio Nobel da Paz, mas ela não chegou a tempo, chegou um dia depois por conta de todos esses problemas no meio do caminho, mas o importante é que ela chegou em paz. Ou seja, quem estava envolvido em toda essa fuga da Maria Corina Machado, a princípio a gente vê os Estados Unidos, os Países Baixos e a Noruega para coordenar a levada dela e deixar ela em segurança lá na Noruega. O Maduro, enquanto isso, dançando. E não é uma tiração de sarro, é simplesmente um desespero. Passar para a pouca militância que ainda lhe resta, justamente que ele está em paz. Mas sabemos que não é bem assim que acontece. Afinal, qual ou quais países ele poderia ir? Vale lembrar que Maduro vem roubando há muitos anos. Um roubo sem restrição, afinal de contas, ele é o Estado. Portanto, quem o restringiria disso tudo? Apenas do que foi confiscado internacionalmente de Maduro, até o momento se sabe em 700 milhões de dólares. Só dele e o que foi descoberto. Imagina o que está sem descobrir ou ainda por descobrir quando cair a ditadura. Diosdado Cabello, o número 2 da ditadura, e Vladimir Padrino, por exemplo, e a família de Chaves, aqueles que obviamente estão vivos, há uma estimativa em que a fortuna de todos eles seja mais ou menos 4 bilhões de dólares e logo eu mostrarei os dados da onde eu estou tirando tudo isso. Vale lembrar que essa quantidade de dinheiro poderia ser muito bem-vinda a países que estão pouco se importando com quem entra lá. Afinal de contas, se levar dinheiro, países mais pobres simplesmente podem recebê-los. Duvida disso? Bom, lembra de Bashar al-Assad, o ditador sírio? Segundo as principais matérias, ele vive uma vida de luxo na Rússia, está estudando oftalmologia, algumas fontes dizem odontologia, mas enfim, uma vida de luxo
entre aspas, tranquila por lá, com toda a fortuna que ele conseguiu roubando ao longo dos anos em que ele foi ditador, tanto ele como a sua família. Mas, de fato, o que está negociando Nicolás Maduro com a Casa Branca? Quais países de fato receberiam o ditador? Quanto eles têm em dinheiro? É isso que a gente vai mostrar aqui, porque tudo isso traz uma relação com a decisão de Lula e as eleições do Brasil no ano que vem. Vamos falar primeiro da Turquia. A Turquia seria basicamente o mais óbvio. O Erdogan, o autocrata russo, apoiou Maduro na mega fraude das eleições. Disse que Maduro venceu as eleições quando Edmundo Gonçalves ganhou com 75% dos votos. E por que Edmundo Gonçalves? Porque a Suprema Corte da Venezuela... Alô, vê se você percebe alguma semelhança. Tinha mantido Maria Corina Machado como inelegível. Só um parênteses como um todo. Pois bem, a Turquia, além de tudo, ela legaliza o ouro da Venezuela. Se você compra um lingote de ouro, por exemplo, e quer revendê-lo no mercado internacional, ele precisa de um certificado. Para ser vendido, ele precisa desse certificado atestando que ele não foi encontrado e não foi produzido com mão de obra escrava, com mão de obra infantil. Portanto, o mercado internacional recusa se você não tiver esse certificado. E conforme a gente consegue ver na tela, o preço do ouro vem fazendo máximas atrás de máximas. Ou seja, a Turquia coloca a chancela no ouro venezuelano, que aí sim pode ser vendido internacionalmente com o tal selo de qualidade. Claro, uma relação muito próxima entre Turquia e Venezuela. E em troca do quê? Basicamente de petróleo. A Turquia poderia comprar petróleo venezuelano muito mais barato, só que cada vez mais a sua indústria está sucateada da Venezuela e eles conseguem exportar e produzir cada vez menos, ainda mais agora com toda a pressão lá pelo Caribe. E a gente consegue encontrar matérias, recomendo a leitura, que a Venezuela assina acordos com a Turquia para explorar ouro em região assolada por garimpo, atestando isso que eu acabei de falar. O segundo ponto seria Cuba, mas eu já falei num vídeo da semana passada explicando sobre Cuba, que eu também estive lá 2 vezes, que os ditadores cubanos e a cúpula militar ameaçou Nicolás Maduro, inclusive de assassiná-lo, caso ele simplesmente abandone o poder. Se ele abandonar, Cuba também estará mais fragilizada. Quem sabe os cubanos conseguem acabar com essa ditadura nefasta até antes dos venezuelanos, ou as duas juntas, que seria para aplaudir de pé. Um outro país seria a Bielorrússia, que é um governo pró-russo, um satélite do Kremlin, ou seja, um aliado da Venezuela. Putin não pode ajudar Lukashenko, porque ele tem negociado com os Estados Unidos, que vem fazendo mais pressão para deixar a Venezuela aqui na mão dos Estados Unidos, inclusive os Estados Unidos apoiando um acordo de paz entre Rússia e Ucrânia que seja muito mais pró-Putin do que pró-Ucrânia. Então, o Putin não pode apoiar mais abertamente a Venezuela, nem financiá-la, que vem financiando ao longo das últimas décadas, mas ele pode compensar um pouco com o Lukashenko, que é o presidente da Bielorrússia, que, como eu falei, é um satélite do Kremlin. Agora, também tem mais problemas aí no meio. O próprio presidente Lukashenko disse que receberia Maduro caso ele deixasse o poder na Venezuela. Em paralelo, Lukashenko está negociando com os Estados Unidos e vale lembrar que a Bielorrússia tem como principal exportação o fosfato, que é um fertilizante importante para o agronegócio. E Trump eliminou as tarifas de importação do fosfato da Bielorrússia. Portanto, Lukashenko poderia oferecer seu país a Nicolás Maduro, que também ajuda os Estados Unidos. Maduro, cai fora da Venezuela, eu não quero ter que te invadir militarmente, ter uma guerra, fique lá na Bielorrússia, caladinho, e o acordo financeiro que está sendo negociado falaremos daqui a pouco. E por que os Estados Unidos aceitaram negociar com Lukashenko da Bielorrússia? Primeiro, eu falei da importância dos fertilizantes. Segundo, porque Lukashenko aceitou liberar o vencedor do Nobel e outros 122 prisioneiros políticos após acordo com Donald Trump. Agora, a pergunta que fica é, será que Maduro quer mesmo sair da Venezuela? A gente realmente não sabe. Mas a coisa está ficando cada vez mais difícil e apertada para ele e os seus dias estão contados. Porto Rico já recebeu aviões de combates americanos. A República Dominicana também abriu o seu território para receber aviões cisternas. E mais, o petroleiro que ia da Venezuela para Cuba, com 2 milhões de barris de petróleo, foi apreendido pelas tropas americanas.
2 milhões de barris de petróleo, por exemplo, é suficiente para suprir a demanda de um país como a Espanha, que tem 50 milhões de habitantes em um dia, obviamente. E Trump, ontem, na segunda-feira, ordenou o bloqueio de petroleiros sancionados que entram e saem da Venezuela e colocou o país como terrorista completo. Mas vamos falar então da fortuna dos chavistas. Ou seja, segundo um site que vale a pena acompanhar, chama Transparência Venezuela, que eu conheci enquanto estava lá, a soma de todos os ativos apreendidos até o momento, que são 745 bens mais ou menos, está próximo de 4 bilhões de dólares. Mas isso é a ponta do iceberg, é o que foi descoberto. Imagina o que está por baixo. Comparativamente, esse é como se fosse o PIB do Suriname. E você pode falar, ora Bruno, é um país muito pequeno. Sim, é um país muito pequeno. Mas é um país, estamos falando aqui da fortuna de poucas pessoas. Olha só que interessante. Foram encontrados na Espanha 235 bens ligados aos chavistas. Nos Estados Unidos, 335 bens. Na Argentina, 58. Panamá, 18. Suíça, 34. Enfim, e vários outros países. Quais ativos eram esses? Mais de 2 milhões e 600 mil dólares em cavalos. Dinheiro, quase 3 bilhões e 400. 150 milhões em imóveis. Mais de 3 milhões e 300 em relógios, mais de 8 milhões e 700 em veículos, iates 7 milhões e meio, totalizando algo como 3 bilhões e 600. Só de Maduro, Nicolás Maduro, que foi confiscado, são 700 milhões de dólares. Vladimir Padrino Lopes, que é o ministro da Defesa, mais algumas centenas de milhões de reais, segundo a Transparência Venezuela. E vale lembrar a Odebrecht, que você tanto conhece, e aqui a gente começa a entrar em Brasil também, que Diosdado Cabello, o número 2 da ditadura venezuelana, recebeu 157 milhões de dólares. É claro que a Odebrecht nega, assim como eles negaram absolutamente tudo no passado, inclusive a construção do Porto de Muriel em Cuba, inclusive o financiamento do programa Mais Médicos, que ajudou a ditadura venezuelana a ser financiada com o nosso dinheiro do pagador de imposto, que produz déficit no Brasil, que produz deterioração do teu poder de compra, que produz mais emissão de moeda para cobrir o déficit que o governo faz, enfim, tudo que a gente já sabe que aconteceu lá atrás e que vem acontecendo novamente. Mas vamos continuar aqui. Tem alguns outros também menos conhecidos chavistas, por exemplo, Raul Gorrin. Quem é Raul Gorrin? O proprietário da Globovisión, uma televisão venezuelana. Sabe quanto foi encontrado dele na Suíça? 5 bilhões de dólares. E tem uma operação, não sei se você vai lembrar, que chama Money Flight, em que a PDVSA, a principal estatal venezuelana de petróleo, ela toma empréstimo, se endivida em bolívares, na cotação oficial do bolívares contra o dólar, que é uma cotação irreal, muito mais baixa, como acontecia na Argentina pré-Milei, e depois ela vende esses dólares no mercado paralelo a um preço muito mais alto. Qual é a diferença disso? 1 bilhão e 200 milhões de dólares, que obviamente é dinheiro que financiou todos os chavistas e é completamente desviado. Para esconder esse capital, eles diziam que estava investido em bonds, títulos públicos falsos, que jamais pagou rendimentos. A gente consegue encontrar essa matéria. PDVSA recebeu financiamento, se endividou em bolívares e pagou em dólares a taxa preferencial. Para a data de subscrição do contrato, a taxa oficial do câmbio eram 12 bolívares por dólar e a paralela estava em 182 bolívares por dólar. A cotação oficial era 12. A cotação no mercado, na rua, no paralelo, 182. E eu vivi isso lá. E também na Argentina, pré-Milei. O montante desviado era de 1 bi e 200 milhões de dólares. E essa é a minha conversa com a Vitória, uma amiga minha venezuelana que morou 10 anos no Brasil, me ajudou na produção do documentário, no meu livro. E aí eu falei com ela ontem, segunda-feira. E eu falei, quanto está o câmbio oficial aí? Ontem, dia 16/12, ela falou o câmbio oficial, segundo o Banco Central da Venezuela, 1 dólar 270 bolívares, como a gente vê aqui. Só que ela foi na rua e falou que pagou. Sexta-feira me pagaram 410 bolívares por dólar. Ou seja, uma cotação na rua 50% superior à cotação do Banco Central venezuelano. E a época era muito mais, ou seja, essa diferença de 1 bi e 200 a favor dos chavistas. E Hugo Chávez, também segundo a Transparência Venezuela, fez desaparecer 56 bilhões de dólares. Aqui já é o PIB da
Tunísia, país também que eu tive a oportunidade de conhecer. A verdade é que agora nós estamos medindo o roubo em PIB. E no Brasil, diferente da Venezuela, que o roubo aqui são em bilhões, no Brasil, com juros compostos, já ultrapassa trilhão. Então seria PIBs também maiores, sempre orquestrado por governos ligados ao PT. A filha do Hugo Chávez, Maria Gabriela Chaves, acompanhe, vá no Instagram dela. Os comentários é de enojar. Tem uma fortuna de 4,2 bilhões de dólares, mais rica que Donald Trump. Tem uma fortuna estimada em 2,5 bi. Só que tem um detalhe, sem produzir absolutamente nada, além de terror e miséria para sua população. E esse basicamente é o socialismo, onde na Venezuela o salário mínimo são 50 centavos de dólares, que eu explico no meu livro e lá no documentário. Só que os chavistas são bilionários, conforme a gente consegue ver. É basicamente a fórmula do socialismo. Faça fortuna roubando, não produza nada, não agregue valor nenhum para a sociedade e mantenha todo mundo preso. Exproprie de quem faz fortuna agregando valor à sociedade. Fique com esse dinheiro e com essa expropriação e se torne bilionário, mantendo a população completamente à parte da sociedade e miserável. É justamente esse o socialismo desde sempre. E ainda aqui no Ocidente tem quem cai nesse discursinho. Mas de fato o que Maduro está negociando, aqui é a parte interessante. Maduro não está disposto a morrer por causa nenhuma. Tá muito claro isso, todo mundo sabe. São interesses econômicos e pessoais. Basicamente, segundo matérias que a gente consegue encontrar do The Telegraph, Maduro está negociando e pediu 200 milhões de dólares a Donald Trump para que ele pudesse escolher um lugar e ficar lá tranquilamente. 200 milhões de dólares, ou seja, uma pequena parte daquilo que ele roubou, sendo que já foi confiscado por volta de 700 milhões dele. Trump poderia aceitar e fazer vista gorda com Maduro em algum outro lugar. É claro que isso é injusto, mas lembre-se, a política, infelizmente, é a arte do possível e todos querem o fim do Maduro e desse regime nefasto, que impõe pobreza a mais de 93% da população venezuelana. Agora, e os seus aliados? Vladimir Padrino, Diosdado Cabello, todos iriam? Será que todos estarão a salvos ou começarão a brigar entre eles? Vale lembrar que, com mais dinheiro, mais países podem aceitá-los. Por outro lado, se eles levam muito dinheiro, eles ainda podem ter capacidade de financiar grupos terroristas e paramilitares na Venezuela para fazer frente ao próximo governo e, quem sabe, Maduro tentar voltar. E aqui entra esse ponto. Será que Lula um dia apoiaria a volta de Maduro? Se Lula continuar no poder, obviamente fará frente à América Latina, que vem mudando. Já são 6 países, provavelmente a Colômbia passará a ser o 7º a partir de março do ano que vem, governados pela direita. E a esquerda ficando cada vez menor, mas o Brasil, infelizmente, poderia ser esse contraponto se o brasileiro escolher reeleger esse regime nefasto, apoiado por Lula, que sempre foi próximo a Hugo Chávez, sempre foi próximo ao Foro de São Paulo. Eu acho que o Brasil vai mudar. Isso traz condições e oportunidades imensas de investimentos com as taxas e com os preços que estamos vendo aqui. Vou deixar o QR Code novamente na tela para falarmos mais a respeito com o seu perfil, porque o momento é delicado, mas ele é importante, carregado de oportunidades. Agora, só o tempo dirá. Turquia, Bielorrússia, Coreia do Norte, China, Venezuela, aonde irá Maduro? A verdade é que os dias dele está acabando. Obrigado por ficar até aqui. Nesse canal a gente produz 3 vídeos por semana, sempre tentando ligar o que acontece no mundo, em grande parte dos países que eu visitei, para trazer oportunidade e compreensão de como manter o nosso poder de compra em meio a essa deterioração institucional que o Brasil vive, mas eu acho que começa a mudar. Seguimos.